Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é só para não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com um método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. A possibilidade de desenvolver TDAH ao longo da vida ou necessariamente se nasce com TDAH? Existem algumas poucas exceções que eu vou listá-las aqui, que é o chamado falso TDAH. Eu estava dando uma palestra em Teresina um tempo atrás e eu encontrei um jovem que desenvolveu TDAH depois de adulto. Como assim, depois de adulto? Ele era neurotípico, não tinha nada, nunca teve problema de aprendizado, tocava a vida, só que ele teve um nódulo benigno na região do córtex pré-frontal, não necessariamente um câncer, né, mas um tumor benigno, e fez uma pequena cirurgia. Foi um sucesso a cirurgia, abriu-se o crânio, removeu ali a região afetada, fechou, fez o tratamento, não teve sequela, não teve esquecimento. O médico falou assim, ó, sucesso. Depois de um tempo, ele começou a desenvolver os sintomas do TDAH clássico, né? Esquecimento, impulsividade, dificuldade com a atenção sustentada. Eu falei, caramba, mas nunca tive isso, tá errado, tá errado, tá errado. Quando ele foi investigar, depois de um tempo, ele viu que sim, ele tinha desenvolvido um TDAH por conta de uma lesão no córtex pré-frontal, e essa lesão, como consequência, trouxe sintomas de TDAH. A gente sabe que a região do córtex pré-frontal lida com a questão da cognição, mas do controle de impulso também, controle inibitório e por aí vai, que também é intimamente ligado ao TDAH. Lembra que eu falei do filtro, regra social, etc. Isso aí é tudo TDAH. Então, tem outros casos também, tem um caso de um rapaz famoso nos Estados Unidos, eu não lembro o nome dele agora, que ele tomou uma pancada na cabeça mesmo, que ele teve uma lesão, mas sobreviveu milagrosamente, mas também foi nessa região, e ele ficou completamente sem filtro, andava pelado pela rua, começava a atacar pessoas, tipo, tentativa de estupro, essas coisas, porque ele nunca foi assim até o fatídico dia do acidente, que ele sobreviveu, mas ele mudou completamente depois disso, porque teve uma grave lesão naquela região que trouxe esses sintomas, né? Num quadro muito mais amplo, né, digamos assim, muito mais presente. Então, existe isso. Agora, se você depois de adulto sente sintomas de TDAH, mas não tem nada na infância, não tem anamnese, não identificou nada nesse sentido, pode ser sim que você tenha TDAH, talvez você estava, como eu falei, num ambiente muito promissor a ponto do seu TDAH passar despercebido, lembra do que eu falei? Você nasceu certinho, sem prematuridade, sua mãe nunca fumou, nunca bebeu, a escola sempre foi acolhedora, você teve sorte de ter ótimos professores, passou batido. Chegou na faculdade, professor ele quer mais que você se lasque, geralmente, né? Tudo muda. E aí você começa a enfrentar dificuldades que você não tinha antes. Pode ser. Ou, o que é mais provável, é que você, depois de adulto, percebeu-se alguém que está passando por dificuldades. A vida adulta é uma vida difícil, né? Não é um conforto de viver com mamãe e papai, como você fazia lá na infância e adolescência. Então, muitas vezes você enfrenta situações onde você desenvolve uma síndrome do pânico, ou algo menos severo, mas uma ansiedade muito acentuada, uma depressão, ou um princípio de burnout, o que é muito comum pós-pandemia, né? O burnout virou muito mais presente na vida das pessoas, infelizmente. E tudo isso é sintoma de TDAH associado. Só que não é o TDAH clássico que necessariamente passa pela infância. Você nasce com aquilo, você cresce com aquilo e você fica com a vida inteira, né? Então, sim, Cíntia, não é uma resposta simples, infelizmente, tá? Mas dá uma olhada se você desenvolveu isso depois da vida adulta, se pode ser o caso de uma outra patologia, ou realmente você teve sorte de ter uma infância e adolescência maravilhosos, mas já tinha o TDAH, e agora que a vida mudou, a vida deu uma piorada, digamos assim, nesse sentido, você pode realmente ter descoberto o TDAH só depois de adulta. Aninha? Yuri, eu queria ainda permanecer na parte da questão de estarmos sendo hiperestimulados por telas, né? Pensando nas várias telas realmente que ficam aí simultaneamente no nosso campo de visão.
É possível que a gente desenvolva um transtorno de déficit de atenção por causa desses hiperestímulos, ou nós estamos já entrando numa outra esfera diagnóstica que não tem nada a ver com isso, mas que pode se confundir com alguns dos sintomas que a gente está conversando sobre o TDAH? Perfeito. Sim, isso é um mito que já foi discutido, tem sido discutido mais recentemente, até porque o smartphone, como nós conhecemos aí, mal tem 10 anos, né? Mas, não, telas não causam TDAH. Ah, mas meu fulano, meu sobrinho tem, nananã, e ele piorou muito. Tá, cara, piorar é uma coisa, mas não causa TDAH. Isso é fato. Então, se você tem um TDAH que estava mais ou menos sob controle, com o tratamento mais ou menos em dia, se você apresenta uma tela, que é um ambiente que causa, né? Ele causa esse vício, que ele causa essa liberação de dopamina rápida, fácil, a tal da dopamina barata, é um nome meio pejorativo, mas enfim, ele representa muito esse cenário. Isso é um sinal de que algo não vai bem, algo precisa ser avaliado. Agora, não é um causador, mas é um catalisador dos sintomas. Significa que ele pode incentivar, ele pode aflorar sintomas que estavam ou mascarados ou controlados através de um tratamento ou de um ambiente que era muito menos viciante ou muito menos distrator, tá? Então, assim, as telas em excesso prejudicam qualquer pessoa, voltando um pouquinho ao que eu falei, mas principalmente pessoas com TDAH. Então, o cuidado com essas pessoas tem... O Clube TDAH em Ação tem tudo o que você precisa por um preço super acessível. Engajamento, foco, ferramentas importantes, motivação, amizades e família. Além de aulas completas de como você pode se dar bem no mercado de trabalho, mesmo tendo TDAH. Fora as aulas completas sobre medicamentos com os especialistas do clube. Conheça o clube no link da descrição.